Vamos lá, senão não vai dar tempo. 1 Samuel 16, versículo 14. Eu não vou nem pôr meu óculos, pedir para vocês pôr aqui no Data Show. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel. Senhor, fala conosco mais uma vez aquilo que nós precisamos ouvir. Estamos na nossa casa, do nosso lar, para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco no nome de Jesus. Amém? Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus. Há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. 16. Que nosso Senhor mande esses teus servos à procura de um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que lhe serviam: encontre alguém que toque bem. Encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro, valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento, carregou de pães, um odre cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de seu filho Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: desde que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Nós estamos vivendo o ano de céus e terra, autoridade e poder. Eu até tenho visto pessoas vivendo isso, vivendo os dias de autoridade, de poder aqui na terra. Mas parece que tem horas, irmãos, que você sai daqui cheio da unção, cheio do, agora eu vou expulsar tudo que é demônio, eu vou curar os enfermos, agora eu vou fazer a obra, ninguém me segura. Aí você sai por essas portas, parece que os céus se fecham. Tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que te empolgou, tudo aquilo que te motivou, parece que os céus se fecharam. Então a gente lançou na terça-feira agora 21 dias de oração. Nós falamos sobre Daniel, que ele ora, Deus já vem com a resposta para Daniel, só que leva 21 dias até chegar a ele. Por quê? Porque numa região que nós não vemos, chamada região celestial, aonde há uma luta, onde há batalhas, a resposta, o anjo vem com a resposta, mas fica travada a batalha. Aí o anjo tem que pedir ajuda para o outro anjo. Eles pedem ajuda de Miguel. E a gente na terra não pede ajuda nem por irmão. Irmãos, já parou para pensar nisso? A gente não pede ajuda nem por irmão. Eu não vou nem pedir o pastor, porque senão ele vai saber da minha vida. E a gente não pede ajuda para ninguém, irmãos. Mas nós podemos ver já isso aqui, na região celestial, um anjo pedindo ajuda para outro anjo. Para o outro anjo, e vem com a resposta para Daniel. E aí ele diz o que para Daniel? Olha, Daniel, homem valente. As suas orações foram respondidas desde o primeiro dia. Mas levou todo esse tempo, porque havia uma batalha nas regiões celestiais. E nós estamos falando de Saul, o rei de Israel, um homem vitorioso. Eu sei que você não gosta muito de Saul. Ele tem uma história meio brava. Mas Saul, ele teve suas vitórias. Ele conquistou. Ele foi escolhido por Deus para ser rei. Tem gente que não admite isso, mas foi Deus que escolheu. E como que Deus escolheu? Ele vai, os servos do pai dele perdem as jumentas. Aí vão falar para Saul: vai procurar a jumenta. Ele sai para procurar as jumentas. E quando ele sai para procurar as jumentas, eu acho que foi Deus que escondeu as jumentas.
e fala para Samuel: está vindo um camarada aí bonito, alto, forte, rico. Esse vai ser o rei. Ele vai vir procurar as jumentas do pai dele. E aí quando ele vai procurar as jumentas, ele encontra Samuel. Samuel unge ele é rei. Ele perde as jumentas para ganhar um reinado. Ele perde jumentas, coisa que era de sustento para sua família, para ganhar algo divino. Tem horas que você vai perder coisas terrenas para ganhar coisas divinas. Vou repetir isso para alguém aqui. Tem horas que você vai perder coisas terrenas para ganhar coisas divinas. Você fica chorando, procurando a jumenta. Procurando jumento, procurando jumento, procurando jumento, não acha jumento. Cadê o jumento? Você não veio achar, você veio procurar jumento, mas Deus te achou para te dar um reinado. E talvez você está procurando coisas que você perdeu da terra, e Deus está mandando dizer para alguém aqui já, na primeira trecho da mensagem. Você está procurando algo da terra, Deus está dizendo coisas do alto para você. Você acha que você está perdendo coisa, mas Deus está te dando algo a mais para você. Você está procurando coisas da terra, Deus está te dando coisas do alto. Ai, pastor, eu perdi meu emprego. E talvez essa é para alguém aqui. Ai, perdi meu emprego. E agora o que eu faço? Deus vai te dar coisas do alto para você. Recebeu ali. É isso aí, Ravi. Vamos dando glória e aleluia. E aí ele vai e começa ele foi ungido a rei. Coroam ele como rei e começa a conquistar. E aí ele pega gosto pelas conquistas. Porque ele vai sendo conhecido. O reizão, bonitão. Você já viu, né, naquela história lá do rei Davi, lá da Record, né? Bonito, sim, não? Como que era o nome dele, aquele ator? É esse mesmo. Eu não sei o que é. Ele era bonito, irmãos. Rico. Solteiro. Ah, Jesus. Ele é rei de Israel agora. Começa a conquistar. Aí que está o erro de muita gente. Que a gente aprende com os erros também da Bíblia. Ele começa a ganhar. Em vez de ele glorificar Deus, ele vai ouvir os homens. Saul, os filisteus estão vindo. Se você não oferecer o sacrifício agora, eles vão nos pegar. Porque Samuel está atrasado. Deus está atrasado. Então acelera aqui, faz algo, senão os inimigos vêm. Outro erro nosso. Deus manda você esperar, mas parece que os inimigos estão chegando, a situação está braba, você toma a decisão por você. Aliás, você toma a decisão nem por você, por aquilo que os outros querem. Já viu gente que faz porque os outros estão pressionando ele? Saul, né? Graças a Deus, só Saul. Os outros estão pressionando Saul para oferecer sacrifício, ele vai oferecer. Samuel chega na hora do sacrifício. Deus te rejeita hoje, Saul. O que era para ser eterno, Deus cancela agora. Já pensou você ouvir algo de Deus assim, irmão? Deus te dá, Deus te promete, você erra, desobedece Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Você não escuta a voz de Deus, a obediência de Deus, e fala, aquilo que era para ser eterno, acaba hoje. E é um grande perigo quando nós passamos a viver para agradar os outros. Essa já é a segunda palavra para alguém aqui nessa manhã. Quando a gente quer agradar todo mundo. Tudo bem, irmão, se agradar sua esposa, seu esposo, de vez em quando, faz bem. Mas se agradar quem não tem a ver com a sua vida. Ninguém vai me ouvir. Porque pessoas querem agradar os outros, que não pagam a sua conta. Falei. Você quer impressionar alguém que não está nem aí com você. Segura também o telhado, Jesus. E a gente quer manter um perfil que Deus não te chamou para ser. Você é sal e luz. Você não é açúcar. Docinho de Jesus. Você não é lâmpada de LED, você é lâmpada base de óleo. Pronto, né? Essa é a mensagem de semana passada. E você não pode ser manipulado por pessoas. Vai ter que ser guiado por Deus. E tem gente que faz umas chantagens.
Se você não for no meu aniversário, eu não falo mais com você, também não vou no seu. Vamos, só um exemplo. Tem gente que manipula as pessoas, irmãos. Querem ver todo mundo assim, ó. Porque eu sou o rei Saul, se eu não fizer o que o povo quer, eles não vão me obedecer. Se eu não fizer igual o pastor Reginaldo quer, ele vai me pôr no banco. Se eu não fizer isso, o fulano para de falar comigo. Então pare, porque eu vou ser quem eu sou. Eu vou fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Saul passa a ser um rei que queria agradar o povo. Saul, ele quer agora agradar os outros, mas ele desagrada a Deus. Irmãos, desagrade quem for, mas agrade a Deus. Seus olhos estão expostos aqui ainda. Os nossos olhos têm que estar olhando para Deus. Tem gente que você faz até uma média, mas até quando você vai fazer essa média? Até quando, querido? Tem gente, aí deixa eu falar aqui, que gasta o que não tem para impressionar as pessoas. Toda semana eu tenho que fazer um churrasco. Estou lotado de dívida. Festona. Você não é mais criança, a não ser para os meninos. Por quê? Porque eu tenho que impressionar os outros. Aí você para de dizimar, para de ofertar, porque seu cartão está atolado. Fecha a porta aí para ninguém ir embora. Eu não sei o que é pior, irmãos, se é ter um espírito mau te atormentando, ou você viver uma vida sem o Espírito de Deus. Porque o espírito mau se apossou de Saul, e o Espírito de Deus saiu dele. Eu não sei o que é pior, irmãos. Se é... Aliás, né, os dois dão na mesma. Além de não ter Deus, tem um espírito mau. Saul está possesso agora. Um homem que vivia sendo visitado por Deus, já não tem mais essa visitação. Sabe por quê? Porque ele ouviu as pessoas. Porque ele agradou as pessoas, e não o Espírito Santo. E se você é sal, você é luz, você tem que andar conforme a luz. Eu sou a luz do mundo. Você não pode viver agradando os homens. Não estou falando para você brigar com todo mundo, não, irmão. Mas, irmão, pelo amor de Deus, você já é maduro para falar sim, sim, não, não. Eu agrado minha esposa? Agrado minha esposa. Mas tem hora que eu falo, não, filho, agora Jesus mandou, eu tenho que ir. E vão alinhando, vamos que vamos. Amém? E tem pessoas que elas são extremistas, onde tudo é demônio. Ela pode ver, ela tropeçou o demônio. Você está andando com demônio demais. Eu já vi gente, pastor. Aí eu vi um demônio lá. Aí eu vi um demônio. Eu só vi demônio, irmão. Eu vi gente assim, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. E tem gente que nem tudo é. Eu não acredito mais em demônio. Estamos em 2025, pastor Reginaldo. Não existe mais demônio. Não. Tem gente que espiritualiza tudo. Tem gente que não espiritualiza nada. Tem gente que acha que tudo é alma, tudo é mente, tudo é filosofia, tudo é isso, tudo é aquilo. Tudo é psicanalista. Por favor, não vai levar mal. Precisamos disso. Tudo é terapia. Tudo é isso. Quando na verdade é só um sai em nome de Jesus e está tudo certo. Ai, pastor, o demônio tomou o controle das minhas finanças. Você que deu para ele então. Ou talvez, desculpa a expressão, é que eu aprendi com um pastor aqui, amigo nosso aqui, que pregou esses dias. Tem hora que o demônio é nós mesmo, irmão. Vai passar o cartão, passou o cartão, passou o cartão. Aí fala que é o demônio. Ai, o demônio se levantou lá, com as minhas finanças. Aí você vai ver o histórico do cartão de crédito do camarada. Tá falando, né, irmãos? Tem coisas que são da alma, irmão. Feridas da alma, carência emocional. Frustrações.
E se não for tratada, desencadeia tanta coisa da vida da gente. Desencadeia tanta coisa, a ponto do demônio tomar conta. Sabia? Se você não cuida das suas carências emocionais, se você não procura ajuda, se você não fala com ninguém, se você não desabafa com ninguém, se você não tem um conselheiro para quem falar dos seus problemas, o demônio vai tomar posse dessa sua mente. Porque, irmão, você não é os Vingadores. Dá uma olhada para o irmão do lado, vê se ele é a Mulher Maravilha. Quer dizer, para a irmã do lado. Agora você olha para o irmão do lado e fala assim, vê se ele é o Capitão América, irmão. Tem dia que eu acordo mal. Só eu. Tem dia que eu acordo virado no giraia. Eu já acordo fazendo conta. A luz. Ai meu Deus, a Enel. Ai meu Deus. Posso abrir um parênteses aqui? Ontem. Saí daqui na sexta-feira. 5º caminhão que encosta aqui da Enel. Agora resolveu. 11 dias já nessa peleja, irmão. Agora resolveu. Estou no sábado em casa. Pastor Igor ia pregar hoje. Foi descansar. Hoje então eu vim pregar no lugar dele. Essa mensagem eu já preguei já. Tá? Então peguei uma mensagem aí já pronta. Digitei algumas coisas aqui e tal. Mexi aqui, mexi ali. Então ok. Agora eu falei assim, agora é sábado. Almocei. Minha esposa foi no chá de mulheres ali na Pastora Jô. Eu falei, agora eu vou ficar eu e o Dani aqui. O Dani vai ficar jogando videogame. Eu vou meditar mais um pouco e vou descansar. O marceneiro aqui. Pastor, tá piscando. As meninas ensaiando. A Juliana tá piscando. Irmãos, aí eu já desculpa. Sou ser humano. Dia de folga, irmãos. A minha esposa não estava. Eu falei, beleza, agora eu vou dormir. Graças a Deus ela não está aqui embaixo. Levantei. Falei, vou para a igreja então, vai. Juliana, vê minha sala se ela está aberta, pega a minha agenda, que lá está toda a anotação. Ela subiu, está fechado. Eu falei, então tem que ir para a igreja. Troquei a roupa, vou para a igreja. A cabeça, do atribulado. A chave está no carro. Da igreja. Vamos lá. Entrei no carro. Tô vindo aqui na Melo. Chave da igreja. Minha esposa chegou. Chave da igreja. Passei aqui na porta aqui, volta. Se eu já estava nervoso, me acalmei. Não, vocês pensaram o contrário, irmão. Me acalmei. Sabe por quê? Na hora do nervoso, a gente desconta em quem for. Eu aprendi isso, irmãos. Que na hora do nervoso, na hora que você vira o Hulk, você não é nem Capitão América, nem Mulher Maravilha, nem sei se é do mesmo grupo, você é o Hulk. DC e vocês estão misturando a conversa, daí eu, né? Aí eu tive que me acalmar, irmãos. Desci do carro naquela sutileza. Sabe onde estava a chave da igreja? Pendurada ali, onde ele sempre ficou. Mas na hora do nervoso, na hora da pressão, a gente faz coisas que não se deve fazer. Saul, na hora da pressão do povo, na hora da pressão, ele oferece sacrifício que não era para ele fazer. Ele foi chamado para ser rei, não para ser sacerdote. Não vá na onda do povo. Se você tem um chamado para sacerdote, seja sacerdote. Se você tem um chamado para ser rei, seja rei. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não porque o povo está exigindo algo de você. Você já fez coisa na igreja, pastor, porque o povo exigiu? Sim. Só que quem vai corrigir a gente é Deus. E aí então, ele vai se pressionado pelo povo. Ele não vai falar com o mentor dele, que é Saul, o pastor dele, que é Samuel. Samuel é o pastor dele. Samuel foi quem ungiu, consagrou ele, foi para quem ele prestava contas.
Ele não vai esperar Samuel, ele não mandou WhatsApp para Samuel, ele vai sacrifica bois. E aí o Espírito de Deus sai dele. E agora vem o espírito mau. Nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Assim é o demônio. Ele vem, você permite ele vai se endemoniando. Por isso que chama endemoniado. E agora ele está enfrentando uma batalha que ele nunca passou por aquilo. Ele era rico, ele tinha uma família boa. Aí depois ele foi ser rei, melhor ainda. Mas agora ele vai enfrentar uma batalha que ele nunca enfrentou, mas nós conhecemos muito, que se chama batalha espiritual. E é disso que eu quero falar nessa manhã, em poucos minutos. Ele era bom nas batalhas físicas, era vencedor, mas agora ele tem uma batalha espiritual. Agora ele desobedece Deus, e agora ele vem com uma batalha desconhecida por ele. Pois o Espírito de Deus não estava mais nele, que garantia força e vitória para ele. E agora vem o espírito mau, passa a atormentar Saul. Eu não vim trazer uma mensagem para causar medo em você nessa manhã, mas para causar coragem em você. Um alerta, porque a desobediência a Deus é muito perigosa. A gente pode estar dentro da igreja, mas desobedecendo a Deus. Isso é muito perigoso. Pastor, mas hoje o Espírito Santo habita em nós. Ele não é visitação, ele é habitação. Mas ele também pode permitir certas coisas. Porque Salmo 42:7 diz, um abismo chama outro abismo. Quando você erra, você não se conserta, outro abismo vai chegando a você. Então você precisa ouvir a Deus. Diga para alguém, não deixa de ouvir a Deus. Não deixe de ouvir os conselheiros, irmãos, que Deus tem colocado na sua vida. Deus tem colocado pessoas de Deus para te aconselhar. Escuta. Você escuta todo mundo, irmãos. Você escuta o YouTube, o pastor do YouTube. Você escuta o mentor não sei da onde. Você escuta o café não sei do quê. Não estou falando que você não pode escutar não, irmão. Mas quem são aqueles que cuidam da sua vida? Próximos a você. Porque são esses que choram por você. Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E você já sabe, decor. Também você já sabe que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, e elas não são carnais. As suas armas não podem ser carnal. Não é xingando o vizinho, não. Ontem nós chegamos, falando isso, ai meu Deus, chegamos em casa ontem, o vizinho lá, eles fecham a rua agora, né, pastor João? Me ajuda aí, pastor João. Eles fecham a rua, eles colocam pula-pula, eles colocam um monte de coisa para as crianças, irmãos. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Eu não bastasse aqueles outros, agora é outros, viu, irmão? Aí parecia um flashback ontem, acho que era a noite do flashback. Aí já até começou já. Opa, segura! Aí chegamos, saímos daqui, já era mais de 10 horas, falei, uns 10h30, falei, Senhor, o Senhor para a nossa força, a nossa energia, não vai parar desse vizinho? Parece que ele ouviu. Deve ser crente, o Espírito Santo falou com ele, para isso aí. Parou, irmão. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofisma é um pensamento sutil que parece correto, mas contém erro com o objetivo de te confundir. Parece, mas não é. Parece tudo certinho, mas vem para confundir, vem para te atrasar ao seu lado. Você tem que entender. Tem coisas que parecem de Deus, mas não são. E aí, Arthur? Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pastor, onde está tudo isso? 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 6. Os servos de Saul, porque o endemoniado, ele não sabe que ele está endemoniado, né? Os servos de Saul falam assim, isso está esquisito, chefe.
Alguém nunca falou isso pra você não, né? Graças a Deus, né? Você tá estranho, você tá agindo diferente. Você era tão luz, agora você tá meio trevas. Você era sal, agora você tá meio sal grosso. O que tá acontecendo com você? Você era todo fininho, agora você já tá aí, né? O Saul, a pessoa, chegar para Saul, o rei Saul, ô Saul, acho que você tá endemoniado, Saul. Acho que tem um demônio em você. Isso é amigo ou não é amigo? Eu estava ali embaixo agora, não sei quem chegou agora, falou assim, pastor, tem uma sujeira na sua boca. Pô, e tinha outro conversando comigo, nem viu. O apóstolo Rogério, estava aqui ó, com o cinto aqui, ó, plá, 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 plá. A esposa foi lá toda na sutileza. Você é amigo de alguém, irmão? A ponto de falar, você tá com bafo, camarada? Toma uma balinha. Tem alguns irmãos que me dão bala de vez em quando. Eu já entendo, irmão. Obrigado, irmão. Você é amiga de verdade para falar assim, você tá mal vestida, menina, você estava desarrumada. Tá toda desajeitada. Hã? O que você acha do meu cabelo? Tá lindo, não tá aquela bagaceira. O que você acha do meu cabelo? Nossa, tá horrível esse cabelo. Esses são os amigos de Saul. Chefe, você está endemoniado. Deus enviou um espírito mau. Pastor, Deus enviou um espírito mau. Deus enviou um espírito mau. Permissão de Deus. E como é que isso acontece, pastor? Quando você permite. Quer um exemplo? Jó, um homem reto, temente a Deus. Jó capítulo 3, versículo 25. O mal que eu temia me sobreveio. Temente, reto, cheio de medo. Fazia sacrifícios caso fizesse mal para os filhos dele. Olha, eu vou fazer esse sacrifício aqui, Deus, eu vou dar o dízimo agora aqui, ó, porque se meus filhos errarem, né, vai que o mal acontece. O mal que ele temia sobreveio sobre ele. Já viu aquele negócio? Parece que tudo que você não quer acontece, porque você fala demais. Ai, pastor, eu tenho medo de perder o emprego. Aí chega outro dia e perde o emprego. Aí eu tenho medo do não sei o que lá. Parece que é assim, não é, irmãos? Porque o diabo, ele não conhece o teu pensamento, mas ele sabe das suas atitudes e da sua palavra. Pastor Reginaldo saiu da casa dele ontem fuzilando a nave. Catou aquele carro dele. Assim mesmo, Ravi. Intenso, desse jeito. Irmão, tive que parar. Opa, numa dessa, o satangôs pisa meu pé mais um pouco aqui. Acabou, irmãos. Porque ele vai pelas suas palavras e sua atitude. Terceira palavra nessa manhã. Que palavras você tem usado nas horas difíceis? Quando o cara da Enel chegou aqui, o Chan estava comigo. O Chan veio com aquela toda a tecnologia, o pensamento dele. A chave R, ST, não sei o que lá. O cara falou assim, A, B e C. Olhei para a cara do Chan. Porque não sei o que, vocês engenham, só que lá. Tá bom, faz ver o que você tem que fazer. Porque se a gente fica discutindo, ele vai pegar a nossa fala e vai embora. Assim é o diabo com você. Você fala demais. Nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de pressão. E tudo que você fala, ele pega e logo você, ele ataca em você amanhã. Foi você quem disse. Foi você quem disse. Olha lá, Deus, ele te serve por aquilo que o Senhor dá. Então toca nas coisas dele. Ele te serve por causa disso. Então toca na área de saúde dele. Só não toca
na vida dele, nem na esposa. Eu ouvi isso outro dia e vou repetir aqui para você, aqui nessa manhã. Se o diabo tivesse tocado na esposa de Jó, Jó já era. Tinha acabado com a vida de Jó. Porque o que sustenta um relacionamento é o casal. Não são seus filhos, não são suas finanças. É o relacionamento dos dois. Seus filhos casam amanhã. Tchau. Vou embora. Sabe quem vai ficar na casa? Se você não consertar hoje, seus filhos casam amanhã. Ai, pastor, que palavra dura é essa? Irmãos. Se o diabo toca na esposa de Jó, Jó não tinha forças para se sustentar. Graças a Deus pelas esposas que nós temos. Agradeça aí, varão, pela esposa que você tem, irmão. Me ajuda aí. Paga já almoço para a esposa depois, viu? Leva ela no ponte do gordão, né? Outback. Pastel na cantina, isso, paga o pastel da cantina. Vamos para a palavra, senão vamos embora mais tarde hoje. Ixi, meu Deus. E agora o espírito mal está em Saul. Aí eles vão aconselhar, deixa eu correr aqui. Eles vão agora propor para Saul. Chama um arpista. Chama um arpista. Onde tem um arpista? Tem um filho de Jessé. Tem um filho de Jessé. O arpista é o Davi. Ele chama Davi para ir para o palácio, sem saber que Samuel tinha ungido Davi como rei, sucessor de Saul. Se Saul fica sabendo que Samuel ungiu ele no lugar dele, coitado de Davi. Porque Deus muitas vezes nos coloca em lugares que Ele já tem um futuro para você. Davi está passeando no palácio, se preparando para um futuro dele. Tem lugar que Deus te coloca para preparar para um futuro seu. Você está lá para quê? Para aprender, porque amanhã você vai ter a sua empresa, você vai saber como lidar. Sabe por que eu trabalhei tantos anos numa igreja? Para aprender como ser pastor, como administrar uma igreja, como fazer no momento difícil de uma igreja. Agora eu entendo, porque eu trabalhei 7 anos dentro de uma igreja. Por isso que Deus te coloca em lugares que amanhã você vai ser usado daquele lugar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Talvez você não goste daquele lugar. Tem um endemoniado chamado Saul naquele lugar. E tem um lugar que tem Saul, né, irmãos? Mas você fala, que Saul é esse, Jesus? Estou usando Saul para não falar outro nome. Tá? Ai, que Saul é esse que está na minha vida? O que eu estou fazendo aqui com Saul? Eu tenho que tocar harpa para ele ainda. Que você está aprendendo que amanhã você vai estar no lugar de Saul, só que com um espírito diferente. Você vai fazer aquilo que Saul não fazia. Você vai aprender o que não se deve fazer dentro de um palácio. É por isso que Deus te coloca em lugares que você não quer muitas vezes, porque tem um Saul lá dentro te perturbando. Mas você está aprendendo como não ser com aquele Saul. Está lá. Chama um arpista. Aí ele vem com o currículo do Davi. Ele pediu um arpista, sim ou não? Aí ele vai chamar Davi, olha, além de ele tocar bem, obrigado, viu? Além de ele tocar bem a harpa, que ele faz uns louvor, ali ele canta ali o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em passo verdejante. Ele é um cara top. Além de, eles pediu o quê? Um tocador de harpa, sim ou não? Mas o currículo que ele vai dando de Davi, guerreiro e valente. Ele pediu um guerreiro e valente, mas veio um guerreiro e valente. Apesar de ser rejeitado pela família, lá atrás ele foi rejeitado pela família, depois foi rejeitado pelo irmão. Apesar da rejeição que ele tinha, Davi não se mostrou fraco, se entregando a rejeições da família, da parte mais importante dele, que ele devia ter apoio, ele não teve. Mais uma palavra para alguém aqui nessa manhã. Ele superou as suas rejeições. Tem gente que tem um espíritozinho de rejeição
que se coloca lá para baixo. Ó, coitado de mim. Ó céus, ó vida, ó lugar. Diga para alguém, você não é coitado. Você é valente e guerreiro. Como dizia meu pai, coitado é filho de rato. A hora mais importante da família, de ungir alguém a rei, Davi não estava. Davi estava cuidando das ovelhas. Mas esse que estava cuidando das ovelhas foi ungido a rei. E ele, nem por isso, ele ficou com espírito de rejeição. Ele seguiu sua vida, foi cuidar das ovelhas. E quando chamaram Davi, ele estava pronto para aquilo. Esses dias Daniel me perguntou: pai, eu estava assistindo um vídeo e tinha um fisiculturista, tipo os caras que vieram falar aqui nessa manhã aqui, né? Uns caras grandes assim. Oh, tu viu os irmãos fazendo assim agora ali, ó. Hã? Vai lá. Ó, o outro já fez assim ali, ó. Perguntou, pai, por que o fisiculturista chegou ali, ó, todo fortão, foi levantar um peso, ele ficou... Aí chegou um magrinho, e ó... Falei, porque o fisiculturista, ele trabalha na sua aparência. Talvez o magrinho, ele tem que ralar para carregar os pesos dele, para fazer os corre dele. E porque eu então disse, porque aparentemente são fortes. Mas o que não tinha aparência de forte era o mais forte. Eu disse para ele que tem pessoas que parecem ser fortes. Estão sempre na igreja assim, ó. Sabe por quê? Porque ele mostra para o mundo que ele é forte. Mas só Deus conhece o coração. Tem gente aqui dentro que está sorrindo. Colocou a melhor roupa. Veio para a igreja hoje. Mas só Deus sabe como é que você levantou da sua cama hoje. Só Deus sabe que você veio falando para Deus: eu preciso ouvir uma palavra de Deus. E sabe qual é a palavra de Deus para você? Dentro de você há uma pessoa guerreira e valente. Pediram um arpista, mas acharam um menino pequeno, guerreiro e valente. Que apesar das lutas, apesar das coisas que aconteceram na sua vida, você ainda permanece de pé. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Guerreiro e valente. Outra versão diz, aqui não tem. Homem de guerra. Que guerra? O menino, pastor. Pastor não tem guerra. Pastor tem guerra? Não é, pastora Vanilda? Pastor tem guerra? Pastor não tem guerra. Pastor nunca está em guerra. Olá, obrigado, gente. Vocês são top demais. Homem de guerra. Que guerra? Que guerra que o menino pastor vai ter? Roseli? Que guerra? Pastora Juliana? Que guerra? Não tem guerra nenhuma. Ele nunca colocou arma. Como que guerra era essa? Vem leão, vem urso, vem quem for, eu vou lutar por aquilo que Deus colocou na minha mão. Davi defendia tudo que estava nas suas mãos. Isso era a guerra de Davi. Essa é a sua batalha diária. Guardar tudo aquilo que Deus colocou para você guardar. Sisudo em palavras. Seco. É isso? Eu falo e é. Ponto final. Não fico achando palavras rebuscadas para proferir para vocês para uma manhã. Mas é o português mesmo, claro. Sisudo, sério nas suas palavras. Sem rodeios. O gigante vem. O gigante fica fazendo arruaça. 40 dias. Cadê homem? Não sei o que lá, não sei o que lá. Lutar com esse gigante. Porque eu não veio. Você pode vir contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome
do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, vou te matar, pequenininho. Vou te dar a cabeça para as bestas feras. Eu vou fazer isso com você. O Senhor vai dar a sua cabeça nas minhas mãos. Ponto final. Sabe qual é o problema? A gente fica com rodeio demais. Qual é o teu nome? Sai, demônio! Que palavras você tem dito? Vou repetir essa pergunta. Na hora da sua adversidade. Que palavras você tem dito no momento de pressão? As suas palavras dão destino para a sua vida. Eu levei uma bronca. Ai, minha diabetes. Que sua diabetes, rapaz? Aí foi dor de cabeça, eu falei, né? Aí minha dor de cabeça, ela falou assim, que sua dor de... Ah, não, é a dor na minha cabeça. Aí eu fiquei, né? Suas palavras, irmãos. Você tem falado mal da sua esposa para todo mundo, você quer que ela seja uma bênção? Falando do seu filho, cancela essa palavra em nome de Jesus. Não é, Ricardo? Eu cancelo isso aí em nome de Jesus. Eu rejeito essa palavra. Ah, é na hora, irmão. Eu rejeito, eu anulo, eu cancelo. Eu sou mais que vencedor. Davi era diferente. Sisudo em palavras, de boa aparência. E o Senhor era com ele. Sabe aquela pessoa que chega e fala, nossa, Deus é na vida dessa pessoa? Deus é com você, hein, cara? Meu Deus, hein? Palavras sábias. Deus é com você. Olha o que eles falam, diz Davi. O Senhor é com ele. E Saul falou o quê? Endemoniado. As suas atitudes vão mostrar de que lado que você está. Então não empresta o teu corpo para o diabo mais. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, terminar essa palavra aqui. Estamos no segundo tópico agora. O cheiro do pastel está tomando conta da igreja. Davi vem para tanger a harpa. Arpista, lira. Os primeiros instrumentos mencionados na Bíblia. Quando Eliseu vai profetizar, quando vem os inimigos, ele manda encher ali as cisternas de água. Antes disso ele fala assim, me chame um arpista, me chame um tangedor. Por quê, irmãos? Porque o louvor, seja ele cantado, seja ele tocado, ele tem poder nas tuas mãos, ele tem poder na sua voz, ele tem poder. A adoração, ele tem esse poder. O louvor e a adoração, ele tem esse poder de manifestar a glória de Deus no ambiente. Você ora, amém? Você ora. Aí você chama, você expulsa, você repreende, você ataca. Mas quando você adora, quando você abre a sua boca para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, porque a adoração, ele tem esse poder. A Bíblia toda nos fala sobre louvor e adoração. Além de sons, letras, melodias, a adoração é um estilo de vida. É mais do que canções, é o seu estilo de vida. Você dizer aqui na igreja que você é um adorador, é muito fácil. Mas e lá fora? E na sua casa? Quando o chicote está estralando? Uma das suas armas é a oração. Outra arma é a palavra. Outra arma é o jejum. Outra arma é o louvor e a adoração. Quando você adora a Deus, você está desentronizando Satanás. E está dando o lugar que é devido a Deus. Eu e você fomos criados para ser adoradores. Meu Deus, as crianças já até desceram já. Quando você adora a Deus, você está chamando a existência da glória de Deus para o ambiente onde você está. Porque você adora, quando você adora, você fica parecido com aquilo que você adora. Já viu que tem gente que adora os filhos? Meus filhos são tudo. Seus filhos são bênção, irmão. Mas tudo é Deus.
Tem gente que coloca os filhos acima de Deus. Tem gente que coloca a mãe acima de Deus. Ninguém pode substituir Deus, irmãos. Me perdoa o que eu estou te falando nessa manhã. Me perdoa não, não tem que perdoar não. Você tem que adorar a Deus, exclusivamente a Deus. As pessoas estão invertendo valores das coisas. Estão colocando pessoas no lugar de Deus. Foi isso que Saul fez. Ele preferiu ouvir as pessoas do que Deus. Ele adorou o que as pessoas estavam falando dele. É bom ser elogiado? É ou não? Mas tem gente que deixa aquilo falar mais alto que Deus. Deus está reprovando o que você fez, as pessoas estão elogiando, acha que a voz do povo é a voz de Deus. Mas está todo mundo elogiando, nem tudo que falam é verdade. Deixe as crianças, falem para mim. Davi era um adorador e guerreiro. E os reis não tinham essa característica. Os reis eram guerreiros. Todo rei, não é os reis igual de agora, que fica só. Os reis tinham que estar na guerra. Os reis tinham que estar primeiro na batalha. Esses eram os reis da época. Pastor, mas eu estou passando uma pressão, estou passando uma luta. É na pressão e é na luta que aí vêm as melhores canções. Os salmos foram escritos nas pressões. Talvez você está enfrentando uma pressão, uma guerra interna, e o Senhor quer extrair de você a melhor adoração. Melhor vinho, melhor azeite. Na pressão. Sai o melhor vinho, sai o melhor azeite. O que está saindo de você na pressão? Que palavras saem de você na pressão? É cada Nabucodonosor, filho de Filisteu. É assim que você fala? É isso que você tem falado? É disso que tem saído de você, adorador? É disso? É isso que tem saído de você? Não falo mais com esse capeta. Quem é o capeta? É a menina ali. Ai, tô leve para pregar agora. Agora eu vou começar a pregar. Adoração e louvor não são momentos de culto onde você levanta a sua mão e canta. Para a direita, para a esquerda. Não! Tem isso? Tem isso. Claro que tem. Mas adoração não é só um momento de culto. O louvor e a adoração não é um momento que você preenche o vazio que é dentro de você. Ah, eu vou ouvir uns louvor. Ah, é porque eu estou meio tribulado. Para preencher o vazio da minha alma. Sabe por quê? Porque a gente vem do mundo secular e se preenchia com as músicas. Com os... Como é que chama aquelas músicas? Os choramingando lá, como é que chama? Sofrência. Aí ele vem para a igreja e ele quer que o louvor também seja de sofrência. Que isso faz bem para a minha alma, pastor. Está chorando, pode só botar, só estou fazendo. Está chorando porque se você tem um Deus. Gostoso, claro que é gostoso para a alma. Engrandece quem? Deus. Mas tem gente que só gosta desse tipo de louvor. Por quê? Porque ele acostumou lá no mundo a ouvir um chitãozinho chororá. Ele acha que a igreja também tem que ser assim. Aí hoje não tocou aquele louvor que eu gosto. Louvor que o quê? Ai, não tocou aquele louvor que eu gosto. Que louvor que você gosta? Você tem que louvar para Deus. Você vem aqui para engrandecer o nome de Deus. Aqui você não faz playlist para o pessoal do louvor cantar para você, não. Ou você exalta a Deus, ou então, meu queridão, você exalta Deus. Quem vai cantar hoje? A Igor não veio. Ai, vai embora. Graças a Deus você não é desses. Quem vai pregar hoje? Nós nem colocamos mais no banner quem vai pregar. Quem quiser vir servir a Deus, vai servir diferente de quem vem pregar. Eu falei, semana que vem eu quero você ver aqui de novo.
Louvor e adoração são armas espirituais. Diga, armas espirituais. Ai, meu Deus. Se eu fosse você, eu já saía daqui hoje, já saía para essas portas. Você que veio de carro, já colocava um louvor no seu carro. Sabe o que eu fiz quando eu me converti? Joguei 200 CDs fora. Talvez tenha alguém que tem que fazer uma limpa lá na estante lá. Ai, falei. Ai, pastor, mas é roupa nova mesmo. É roupa nova, traje novo, vestes novas. Ai, eu estou pastor hoje, hein? Por que, irmãos? Por que você está falando isso, pastor? Porque tem gente que não sabe equilibrar as coisas. Aqui ele ouve louvor, na casa dele ele não bota um louvor. Mas tem gente que chega em casa, está lavando louça, está lavando roupa, está lavando o quintal, está trabalhando, está no ônibus, está no metrô, está lá adorando Deus. Eu estou falando com esse tipo de gente hoje, porque outra classe faltou hoje. Esses dias nós estávamos não sei aonde, andando por aí, vi um rapaz assim, ele estava com roupa normal de trabalho, assim, tudo sujo, mas ele estava com fone de ouvido, cantando tão alto um louvor. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, oh, está doido. Não está doido não, ele está. Porque louvor são armas espirituais, irmãos. Tem hora na sua vida que você não tem que ouvir outra coisa a não ser louvor. Sabia? Você está passando numa guerra, irmãos. Louve ao Senhor. Está chorando? Louve ao Senhor. Está doendo? Louve ao Senhor. Está precisando? Louve ao Senhor, irmãos. Louve. Bota um louvorzão na sua casa hoje, irmão. Não vai assistir o Silvio Santos, já foi. Não vai ficar sem televisão, mas bota um louvor na sua casa. Faz almoço louvando. Isso. Faz o almoço cantando, adorando o Senhor. Davi, quando tangia sua harpa, o espírito mal ia embora. E Saul ficava mais leve, tranquilo. Quando Josafá vem os 3 inimigos contra ele. Vem os 3 inimigos contra o Josafá. Josafá vai orar. Senhor, em mim mesmo não tenho forças, mas os meus olhos estão postos em ti. Ei, Josafá, parai e ficai de pé e vede o livramento do Senhor. Uau, só isso, Deus, só? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum aqui. Ah, tá, faz um jejum, Josafá. Mas faz o seguinte, desce para o vale. Desce no vale com os seus soldados lá. Vamos lá para o vale, foram todos para o vale. Os inimigos chegando. Olha lá, os amonitas, os montes Seir, tudo chegando para Josafá. Aí Deus dá uma estratégia para Josafá. E agora, Josafá? Agora começa a cantar, Josafá. Começa a louvar. Eu não sei que louvor era aquele. Só sei que está escrito: Deus é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Eu não sei se essa foi a canção de Josafá, mas era essa: Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade, a tua bondade dura para sempre. Essa era a canção de Josafá, irmãos. Só exaltando Deus. E quando eles começam a exaltar Deus, os inimigos foram desbaratados. Porque enquanto você louva, enquanto você engrandece o nome do Senhor, o inimigo ele tem que ir embora da sua casa. O espírito mau tem que ir embora da sua vida. Ai, pastor, eu estou com os negócios esquisitos. Então louva, adora a Deus. A gente acorda, a gente já vai lá para a televisão. Aí já bota na notícia. Eu só queria ver o tempo, mas aproveitando para ver aqui. Um morre lá, outro morre lá. Você quer ir lá? Aí você começa a falar mal da polícia. Você começa a falar mal da política. Você começa a falar mal do bandido. Você começa a falar mal de todo mundo. Aí você sai de casa como? Atribulado. Mas você não pode ver ninguém assim que você já fala: ai meu Deus, vai me roubar. Aí você bota o celular aqui assim, ó. Não, o inimigo vem para confundir tua mente, querido. Por isso nós precisamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Sabe o que deixa o endemoniado endemoniado? É você passando a luta que você está passando. E você entra por essas portas aqui dizendo:
Sou um milagre. Eu estou aqui. É você vivendo algo que você não queria viver. Ainda começa a dizer assim, ó. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Isso deixa o inimigo furioso, irmãos. Agora, quando você fala, realmente não vai dar certo. Aí pronto, irmãos. Você deu crédito para ele. Você fica louvando quando você está num transporte público lotado. Quando o metrô quebra, você tem que pegar o Paese e vai chegar atrasado. Aí, em vez de você ir louvando, vai na frente, Jesus. Como disse o Marcos, vamos inventar uma letra agora aqui. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, dando os espinhos, vai tocando no chefe porque chegou atrasado. Ah! Nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta está nas regiões celestiais. A nossa adoração não é da terra. A nossa adoração dos céus. Você não precisa ir no shopping. Aliás, você pode ir no shopping. Mas você não precisa ir no shopping como refúgio. Você não precisa ir na Renner, na Zara, porque você está estressada. Você tem que ir na presença de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Você pode ir para a praia, mas lá não é o seu refúgio. Você pode ir para a cachoeira, mas lá não é o seu refúgio. Seu refúgio é na presença de Deus. Ai, pastor, estou com tanta tribulação, tanta luta, tanta dor. Ah, chorando louve, precisando louve, não importa louve, eu louvo. Não repete essa, seu louvor invade o céu, irmão, céu. Seu louvor invade o céu. Quando você louva, você incomoda o coração de Deus. Se você incomodar o coração de Deus e Ele derramar uma lágrima com o seu louvor, já é uma chuva de bênção para a sua vida. Meu Deus, se coloca de pé no seu lugar.